Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre matemática. Sabe aqueles desafios matemáticos que a gente tem uma dificuldade de fazer, de resolver, porque as palavras parecem que se embolam ali e a gente não entende muito? Então, hoje nós vamos falar sobre isso e você vai poder, respirar e aprender sobre os desafios matemáticos. Ao final dessa aula, você vai ficar muito bom em resolver desafios matemáticos. Vamos comigo? Agora nós vamos a umas dicas especiais para os desafios matemáticos. Mas antes, eu preciso arrumar um pouco aqui. Você presta atenção na minha arrumação e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre algumas palavras-chave que vão nos ajudar a resolver esses desafios. Só um minutinho. Vou juntar esse computador aqui. Acho que eu vou deixar esses potes juntos, mas não, vou retirar esse. Vou pegar esse para cá. Mas se eu acrescentar esse aqui, vai ficar muito pote junto. Já sei. Acho que eu vou distribuir eles em quantidades iguais pela mesa, porque eu tenho 3, dividi em 3 partes, ficou um em cada um. Bom, assim, vamos começar? A primeira palavra que nós vamos aprender sobre os desafios matemáticos é essa aqui, olha. Tenho 2 lápis de cor em uma mão. Tenho outros 2 na outra mão. Então, eu tenho 2 e 2. Se eu juntar todos os lápis numa mão só, eu agora tenho 4 lápis de cor. Em alguns desafios matemáticos, a palavra juntar aparece. E sabe o que isso significa? Que nós vamos fazer uma conta de adição. Eu tinha 2 mais 2. Quando eu juntei, eu fiquei com 4. Entendido? Vamos para a próxima. A nossa próxima palavra é essa aqui, olha. Eu tenho 6 lápis de cor no pote e tenho 4 lápis de cor na minha mão. Pego do pote e acrescento os 4 lápis que estavam na minha mão. E agora eu tenho 10 lápis de cor neste pote. Sabe o que isso quer dizer? Que no desafio matemático, quando a palavra acrescentar aparecer, nós também estamos fazendo uma conta de adição. Aí você pode perguntar, mas professor, adição? Eu não costumo muito ouvir essa palavra. E tudo bem, como amigos, podemos falar assim a coisa um pouco mais claro, não é verdade? Essa conta de adição é a nossa continha de mais. Aquela que a gente já está acostumado a fazer 1 mais 1 igual a 2, com números maiores, com números menores. Então, juntar e acrescentar são contas de adição. Ou seja, juntar e acrescentar são as nossas continhas de mais. Vamos para a próxima? A nossa próxima palavra é assim, olha. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 canetinhas coloridas. Agora, se eu retirar 1, 2, 3 canetinhas coloridas, eu tenho no meu pote outras 3 canetinhas coloridas. Então, retirar é aquela continha de subtração, a continha de menos. Eu retirei 3 canetinhas, então eu fiquei com menos 3 canetas no nosso pote. Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima? Nós vamos utilizar as mesmas canetas coloridas, mas presta atenção como que nós vamos fazer dessa vez. Na primeira vez eu retirei. Então agora eu tenho só um pote com 3 canetas, não é isso? Se eu tenho 3 canetas aqui e eu quero chegar a 6 canetas, quantas canetas faltam? Eu preciso completar com o número de canetas que eu desejo chegar aqui no pote. Então, eu completo com 1, com 2 e com 3. Eu tenho aqui agora 6 canetas. Mas, professor, parece que foi adição. É subtração mesmo? Sim, porque para eu descobrir que eu deveria colocar 3 canetas coloridas, para chegar até 6 canetas coloridas, eu precisei pegar um número 6 e subtrair, ou seja, fazer uma continha de menos com o número 3. E 6 menos 3 é igual a
3. Então, eu completei com mais 3 canetas. Nessa hora, nós pegamos um número maior e um número menor e fazemos uma conta de subtração. Então, fica 6 menos 3. Mas daqui a pouco, nós vamos fazer algumas atividades que você vai perceber isso melhor quando nós formos resolver alguns desafios matemáticos. Até então, vamos continuar com as nossas palavrinhas. E agora, vamos para a próxima dica? Olha, vamos observar aqui os lápis que estão na mesa. Eu tenho 2 lápis, mais 2 lápis de cor, mais 2 lápis de cor. Para poder saber o total de lápis de cor que eu tenho aqui, eu poderia até ir contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não há problema, também está correto. Nós podemos fazer também de uma forma um pouco mais rápida. Como que seria essa forma? Já que eu tenho 2 mais 2 mais 2, por que não fazer 2 vezes 3? Eu tenho 2 lápis espalhados em 3 partes. Então, 2 vezes 3, nós vamos encontrar também 6. Essa é a multiplicação por parcelas iguais. 2, 2 e 2. 3 parcelas com o mesmo valor. Então, 2 vezes 3, 6. Vamos para a próxima dica? Eu vou utilizar agora os mesmos 6 lápis de cor, para a gente pensar num outro desafio matemático. Por exemplo, quando aparece a palavra distribuir, o que eu devo fazer? Que conta eu devo fazer com a palavra distribuir? Vamos observar? Eu tenho 6 lápis e eu quero distribuir igualmente em algumas partes da mesa. Como que eu faço? Vamos lá. Pego os 2, põe numa parte da mesa. Pego outros 2 lápis, distribuo em outra parte da mesa. Então, eu pego os outros 2 últimos lápis e distribuo para outra parte da mesa. Eu distribuí, coloquei em partes diferentes a mesma quantidade de lápis. Então, você já deve ter percebido que a palavra distribuir é a conta de divisão. Então, toda vez que nós vermos lá distribuir igualmente, nós estamos falando de divisões com números iguais. Tudo bem até aqui? Eu espero que você já tenha aí aprendido essas palavras do desafio matemático. Mas fica tranquilo, nós já vamos agora para resolver alguns desafios matemáticos e você vai ver muito melhor como a gente resolve bem rapidinho com essas dicas que aprendemos até agora. Vamos ao nosso primeiro desafio de hoje? João tem 15 lápis de cor. Juntou com os 24 lápis de cor do seu amigo. Quantos lápis de cor João ficou no total? Vamos lá. João tinha quantos lápis de cor no início? 15. Ele juntou com 24 lápis do seu amigo. Nós aprendemos nas nossas dicas que juntar é uma continha de mais, de adição. Quantos lápis de cor João ficou no total? Para isso, nós vamos precisar somar 15 mais 24. Vamos ver quanto dá? 15 mais 24. 5 mais 4, 9. 1 mais 2, 3. Então, João ficou com 39 lápis de cor. Tudo bem até aqui? Vamos ao nosso próximo desafio? Nosso segundo desafio de hoje. Maria pegou um pacote de folhas com 58 folhas. Retirou do pacote 32 folhas para usar numa atividade na escola. Quantas folhas ficaram no pacote? Vamos lá. O pacote inicialmente tinha 58 folhas. Maria precisava usar algumas folhas na atividade da escola. Tudo bem, não há problema nisso. Para isso, ela precisou retirar 32 folhas. Então, vamos lá. 32 folhas foram retiradas. Quantas folhas ficaram no pacote? Veja bem, nós não estamos falando quantas folhas estão na mão de Maria, porque nós já sabemos.
32 folhas estão com Maria. Nós queremos saber quanto ficou lá no pacote que antes tinham 58. Para isso, nós ficamos atentos a qual palavra? Retirou. Retirar é uma palavra que indica uma conta de subtração, uma conta de menos. Vamos lá, então? Nós tínhamos 58 folhas no pacote. Maria precisou retirar 32 folhas. Quantas folhas ficaram no pacote? 8 menos 2, 6. 5 menos 3, 2. Então, quantas folhas ficaram no pacote? 26 folhas. Deu para entender? Tudo bem até aqui? Então, nós vamos para o nosso próximo desafio. Nosso terceiro desafio de hoje. O avô de Paula tem 36 canetas coloridas para distribuir igualmente entre suas 3 netas. Quantas canetas coloridas cada neta receberá? Eu primeiro vou apagar aqui o nosso desafio anterior, porque ele nós já conseguimos resolver. E agora nós vamos para o desafio atual, que é 36 canetas que o avô de Paula tem para distribuir igualmente. Ou seja, não pode sobrar nenhuma. As 36 têm que ser distribuídas. São quantas netas mesmo, hein? 3. Muito bem. Então, aqui o que eu faço? Uma conta de dividir. Eu pego as 36 canetas e divido igualmente para 3 pessoas. O avô de Paula é um avô muito legal, né, gente? Porque elas vão ficar com bastante canetas, não é verdade? Então, vamos lá. 36 dividido por 3. Primeiro, na divisão, o que nós fazemos? Ó, vemos o primeiro número. Nesse caso, da dezena, o número 3. 3, que representa o 30. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. E para chegar a 3, nada. Tá tudo certo. Vamos agora para o número 6. Nós colocamos esses sinaizinhos aqui, é só para a gente poder saber em qual número nós estamos usando para dividir. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, para chegar a 6, nada. Encerramos a conta. O resto é 0. Você lembra que eu falei no início que todas as canetas precisavam ser distribuídas, então não poderia sobrar nada? Olha, não sobrou nada. Agora, cada neta do avô de Paula vai receber 12 canetas. Tudo bem? Deu para compreender todos os nossos desafios de hoje? Que bom! Foi um prazer a gente estar junto resolvendo os desafios. Mas, daqui a pouco, nós vamos falar sobre a nossa próxima aula também. A nossa aula de hoje foi recheada de informações legais. E você pode encontrar esses desafios matemáticos e outras atividades envolvendo a matemática no nosso material de complementação escolar. Lá você tem bastante exercício para aprimorar os seus conhecimentos. Mas lembra que eu falei da nossa próxima aula? Então, eu vou deixar uma surpresa. Eu não vou te falar se vai ser de língua portuguesa, matemática e ciência. Sabe por quê? Para que você fique ligadinho nas nossas aulas. Então, enquanto você estuda aí, eu preparo a nossa próxima aula aqui. Até a próxima!